desculpe, mas eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não Desde que eu nasci, né, que eu vejo um cotidiano de militarização. No meu imaginário de infância é o BOPE chegando, é a polícia militar, é a polícia civil, são as operações, é o fechamento, é não ter aula porque está tendo operação, é não sair de casa, não brincar na rua porque está tendo operação, porque a polícia está chegando, porque o helicóptero está no ar, enfim, era o camburão, depois veio o caveirão, o mesmo caveirão que foi usado na apartheid da África do Sul, que é usado hoje na apartheid da Palestina e que é usado também na apartheid que a gente vivencia hoje no Rio de Janeiro, porque o que a gente vive nessa cidade é um apartheid também, e a gente no movimento de favela vem dizendo que é sim um apartheid, porque existe um tratamento na favela e existe um tratamento as pessoas da Zona Sul. Um cantinho, um violão, este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Eu tenho acompanhado pelos jornais, né, tudo que está acontecendo. Tenho pena que o nosso estado chegue a esse ponto, né, de precisar de uma intervenção militar para melhorar, né, mas realmente a situação está ficando cada vez mais difícil para nós moradores dessa cidade. Acho que a gente nunca teve um carnaval tão ruim como a gente teve esse ano, quer dizer, as pessoas... Eu, então, que tenho filho que saiu para bloco, eu ficava torcendo para ele voltar para casa de uma maneira, né, sã e salvo. Mas acho que assim, acho que a gente está num momento de pobreza muito grande e essa pobreza está crescendo exponencialmente e aí não tem jeito, como o Estado não tem serviços para amparar essas pessoas, enquanto as pessoas com uma condição social têm um filho, essas pessoas têm 3, 4 e isso vai transbordando de uma maneira que vem para as ruas. Nós devemos encerrar a discussão, aprovar o decreto e fazer com que o Estado brasileiro mostre que ele é capaz de cometer o crime e é capaz de restabelecer a lei e os valores fundamentais da sociedade, com respeito à vida, à liberdade e à propriedade. 12 de fevereiro de 2015, né? O meu filho saíra de casa, né, para assistir o jogo do Flamengo, com um amigo dele que é sargento da aeronáutica e estava tirando as primeiras férias dele no Rio. E eles combinaram de assistir o jogo do Flamengo. E saíram. Tudo bem, como jovens, né, sempre saíam. E quando eles voltaram, a cada 600 metros aqui, tinha uma barricada do Exército. E quando você pega a linha amarela, que você entra pela Vila do João, havia uma ali. Eles foram parados, aí estava ele, esse amigo e mais 3 que encontraram, aí vieram, né, entraram, foram abordados e revistados e prosseguiram. Aí aqui você sabe que a Maré é dividida por 16 comunidades. E quando eles entraram, de 12 a 15 minutos, o carro foi fuzilado. Ele levou 2 tiros de fuzil. Entrou na perna, saiu na outra. Onde a bala saiu, teve que amputar. E o outro foi no tórax. Perfurou o pulmão, lesionou a medula, a coluna e a medula. Aqui para o Alemão, em 2010, já foi maior baque. A gente teve uma intervenção, uma ocupação militar por 2 anos, onde tivemos diversos problemas quanto a isso, porque todo civil foi julgado numa junta militar. Tivemos diversos moradores que ficaram muito tempo presos,
moradores ficaram 9 meses, outros 3 meses. Teve um morador que sumiu, depois reapareceu. Teve moradora com tiro no pé e hoje responde ainda a processo, acusada de tentativa de homicídio contra um militar, né? E isso tudo sendo julgado numa junta militar com 5 juízes militares e um juiz civil. Então a intervenção vem para quem, né? A intervenção vem para nós, a favela, a periferia, para os pobres, para os negros. Ontem, acompanhando as redes, eu vi lá na Vila Kennedy a forma que o Exército estava fichando os moradores, né? Mas fichar por quê? Se a gente tem a identidade, o registro civil, que nos diz que lá, que toda vez que vamos ser sarqueados, temos todos ali. Se temos crime, se respondemos a processo, se já passamos pelo sistema. Por que um novo cadastro? E os militares usando o seu celular pessoal para fazer essa abordagem. O crime tá aí, seduzindo a menosada, vi vários cair e se levantar do nada, do túnel pra cá. Geral sabe o que acontece, a paz vira negócio onde a guerra prevalece. Os heróis matam criança e acham essa atitude nobre. Não enxerga que o sistema é só pobre matando pobre. Os ladrões bem protegidos na alta sociedade, concentrando a violência dentro das comunidades. Lança aí copão, fala aí balão. No estado do Rio de Janeiro é a potencialização da potencialização do processo de militarização. Né? Essa militarização não começa de hoje. Né? Esse discurso de pacificação, se a gente pegar a história do Brasil, o Brasil, sempre a população mais pobre, negra, indígena, né, sofreu processos de pacificação, de tentativa de controle, né? Desde a sua colonização, né? Desde a chegada dos portugueses aqui. Então, isso para a gente, que é morador de periferia, morador de favela, isso faz parte da nossa vida, né? É doloroso falar isso, mas isso... Só que agora, de um tempo para cá, e aí eu acho que tem um processo que para a gente que é morador de favela que marca isso, que é a chegada das UPPs, né? Eu acho que isso é um marco do início de potencialização dessa militarização. E logo depois das UPPs, né, a GLO, né? E aí vale salientar, né, que essa GLO vem de partidos de direita, mas também do partido naquela época de esquerda, que era o próprio PT, né? Então, assim, e agora a gente chega nesse momento atual, né, com essa intervenção militar, né? Então, assim, é o ápice de qualquer processo de militarização. Guerra civil, exército interviu, tanque de guerra embicado, bem armado da Brasil. Lá no quartel, o treinamento é de guerra. Oi, é pra matar, não pra ocupar favela. Bom, historicamente no Brasil, as Forças Armadas sempre foram convidadas, né, a fazer ações, né, em busca do que se chama pacificação. E temos que entender esse processo de pacificação no Brasil e a relação disso com as Forças Armadas, porque Duque de Caxias até hoje é conhecido como o grande pacificador brasileiro, né? E, inclusive, ele recebeu, né, esse nome Caxias porque ele atuou, né, numa rebelião na cidade de Caxias, no Maranhão, ainda na época do Império, né, massacrando, né, aqueles, né, que ali se colocavam contra o poder imperial. Ou seja, na história da pacificação do Brasil, nós temos sempre ações militares voltadas, né, para fazer cessar qualquer tipo, né, de descontentamento e revolta em relação ao poder central. Então a gente percebe que a gente é uma ameaça, claro. A gente é considerado uma ameaça, né? A gente não só enxerga eles como uma ameaça, mas eles também enxergam a gente dessa forma. Só que é um posicionamento diferente. Eles, de fato, são violadores. Nós somos pessoas que lutamos contra as violações que eles cometem, né? Aquela coisa do se não deve, não teme. A gente sabe que não tem essa, né? Se você não tem nada a temer, você não precisa ter medo da intervenção militar, não precisa ter medo do exército ocupando a favela que você mora. A gente sabe que não é assim. A gente sabe muito bem que tem a construção social, política do inimigo, né? Você tem um estereótipo, a gente sabe que tem um estereótipo. E se você é jovem, é negro, é de favela e ainda por cima ousa, né, tem a audácia de enfrentar o Estado, seja em qualquer âmbito,
é inadmissível, assim, para eles é inadmissível. Vai ter muita gente que vai ver o vídeo e vai criticar, dizendo que a gente está de mimimi, que a gente é a favor do tráfico e que o tráfico que domina a fala da favela, a minha fala ninguém domina, né? O tráfico, ele vive à margem da lei o tempo todo. Eu não considero que aqui dentro do Alemão tem traficante, tem varejista, né? Porque os traficantes não têm helicóptero de cocaína. Os traficantes não falam outro idioma, mal falam português. Então eles não buscam fuzis, que todos são de fora. Eles não buscam a cocaína, tudo chega. Chega como? Chega quando a gente vê na rede um sargento do exército preso na Dutra com 380 fuzil, 29 pistola, 300 quilos de cocaína. A gente vê um caminhão do exército lá no Paraná cheio de maconha, né? Então quem traz isso, né? Quem alimenta esse varejo nas favelas? Se a Constituição permite isso, então a Constituição, a gente tem é evidente que a Constituição é autoritária. Se a Constituição tem alíneas, artigos, não sei o quê, que permite isso, então está mais do que provado que em 88 se elegeu, se votou e se aprovou uma Constituição autoritária, militarista e que é contra o povo, né? Embora tenha artigos que retoricamente seja... E assim, e eu acho, cara, que a gente conta com a gente mesmo e com o apoio do pessoal do asfalto, de você. A gente já sofre militarismo há muito tempo, né? Uma forma da Coreia agir, a forma da polícia militar agir. E assim, mais uma vez está posto em prova essa história de que se nós favelados, né, entende? Somos capazes de nos organizar, resistir e superar, né, tanto o poder repressor, né, autoritário do capital criminal do tráfico, quanto do capital legal. Eu acho que, mais uma vez, a gente está sendo posto à prova, se a gente tem poder, força, autonomia, com as nossas alianças no asfalto, né, e de ir além, de criar um quilombo Tuiuti realmente, né, para além desses dois poderes capitais armados, né, não legal e ilegal, né, que oprimem a gente. Eu acho que... E a gente consegue, né? Talvez eu não viva para ver isso, mas com certeza essa intervenção é mais um teste, né, para testar a nossa resistência, e é um desafio, né? E como os caras dizem que é guerra, né, a gente tem que pensar como é que a gente vai agir nesse sistema nessa guerra declarada agora, né? Mas a gente vence, né? Se a gente não perdeu, ainda é porque a luta ainda não acabou, né? A gente está perdendo. Eu fiquei vendo o Vasco perder de 4-0, eu falei, caraca, aí quando o cara falou, pô, a gente não perdeu, viu? A gente ainda... a gente ganhou. Às vezes tá perdendo de 3-0, 4-0, aí chega um maluco lá, consegue virar o jogo, que não é nada maluco, é um cara bem ruim. Mas vamos ver, né? Se a gente não morreu todo mundo, é porque a guerra, a luta não acabou ainda e a vitória vai ser nossa. E aqui o creme não é o creme, se tu não deve não treme, eu tô cansado de caô. E vacilão aqui não anda, então não vem aqui manda. Favela é lugar de paz, alegria pras crianças e dá licença autoridade. Não merece a igualdade, toda essa falsidade me mata. E na TV só tem maldade, falando das comunidades, do bandido de verdade. Rouba de terno e gravata e assim o mundo vai se acabando. E aí, criança se revoltando, olha só, menor já sabe traficar, mata, roubar. E sabe o que eu ouvi lá de um general? E se não der certo, como é que fica a imagem das Forças Armadas? Então para por aí, tá ruim até pra